Não foi fácil, teve lentidão na rodovia Dom Pedro em Campinas. Olha só as primeiras imagens que chegam, porque nós estamos de olho. Uma batida entre duas carretas, logo no início da manhã, provocou incêndio e congestionamento, né? Nossa equipe, inclusive, estava no local a todo momento. Olha ali, quem passou por ali teve dificuldade para seguir viagem, porque segundo a Polícia Rodoviária, foi ali no sentido Jacareí, na altura do quilômetro 132, e foi quem passou por ali percebeu esse transtorno e até uma certa preocupação, não é mesmo? Porque imagina só, você está seguindo, né, para o seu compromisso, para o trabalho, ou até mesmo seguindo viagem, porque se trata da Dom Pedro, que é uma das principais rodovias que cortam aqui a nossa Campinas. Então, você se deparou ali com uma fumaça. O que seria isso, né? São duas carretas que bateram e a que vinha, né, que bateu atrás, a batida foi tão violenta que ela pegou fogo, precisou ter uma mobilização ali do Corpo de Bombeiros, como a gente percebe nas imagens recuperadas. Você tem essa divisão de tela, que é para que o público que está em casa consiga entender a cinemática ali do que aconteceu, né? De um lado, né, logo quando aconteceu, aquela mobilização dos funcionários da empresa ali que é responsável pela concessão, junto com as autoridades, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, e ali é um outro ângulo, né, que é o ângulo do motorista que estava seguindo, né, para essa viagem. É evidentemente que os motociclistas, eles não tiveram ali tantos transtornos, porque a moto consegue costurar, né, digamos assim, pelo trajeto, mas os motoristas precisaram ali redobrar a paciência. Quem tinha compromissos precisou mandar uma mensagem no trabalho ou para a família dizendo que não chegaria no horário combinado, né? Mas a situação, inclusive, nós estamos acompanhando desde as primeiras horas, quando tudo aconteceu, e é por isso que eu vou acionar agora a Priscila e também o nosso cinegrafista Marcos Gatti, que eles estão lá nesse trecho da rodovia Dom Pedro, para a gente ver como que está a situação agora. Priscila, está posicionada já para a gente atualizar? Oi, Priscila, pelo que a gente percebe ali, é uma movimentação, porque o fogo primeiro ele é controlado, depois precisa verificar se ele de fato foi controlado mesmo, mas como que está a situação agora? Está um pouquinho melhor para o motorista em relação ali às primeiras horas do dia? Você que está acompanhando esse caso desde o início da manhã, bom dia. Bom dia, Vinícius, tudo bom? Bom dia quem nos assiste. Vini, realmente, duas pistas foram interditadas, inclusive o acostamento, como você falou aí, né? Atrapalhou um pouquinho o trânsito para quem precisava ir para o trabalho, desde as 4h52, madrugada ainda, né, que esse acidente está acontecendo. Está tudo sendo controlado. Um caminhão que continha, na verdade, nem os bombeiros soube dizer o que continha nessa carreta, que foi quem provocou o acidente. O Gatti está mostrando aqui, ó, essa carreta que carregava esses itens inconclusivos, tem cabide, tem geladeira, tem tanta coisa nessa carreta, e tinha também alguns artigos inflamáveis. Quando esse caminhão bateu na carreta da frente, que tinha cimento, o veículo de trás começou a pegar fogo. Então, desde as 4 e pouco da manhã, né, o Corpo de Bombeiros já está aqui controlando as chamas. Há poucos minutos, o fogo começou a pegar novamente, começou a ter novas chamas de fogo. Os bombeiros mais uma vez conteram as chamas. E agora, olha ali, tem o carro do caminhão, o Gatti está mostrando. Quando a gente chegou aqui, os bombeiros estavam indo embora. Consegui falar ainda com o Tenente Brolese, ele nos deu algumas informações. E agora, porque as chamas voltaram, tinha resquício ainda, o Corpo de Bombeiros voltou para conter novamente as chamas. E assim, tá melhorando, tem um guincho, acabou de chegar um guincho aqui que vai pegar esse caminhão, Vinícius, e trazer para o acostamento para poder liberar o trânsito. Tá vendo que ainda tem muitos artigos aqui, o pessoal também tá ali na frente, tirando o cimento que caiu do caminhão, né? Tava tudo caído aqui no acostamento, eles estão retirando, colocando ali no outro veículo para fazer a liberação da via. Mas como você pode ver, acredito que não vai ser tão rápido. O trânsito ainda está congestionado, mais de 200 metros. Dá para mostrar, Gatti? Acho que dá. Olha lá, ainda está travada. Essa via aqui do lado da Marginal está fluindo melhor. Mas olha como que está o trânsito. O acidente foi bem feio, como dá para ver, né? E o trabalho continua, então ainda tem lentidão. Agora são 10 horas, né? 10h09.
desde as 5 da manhã, o trânsito congestionado, as pessoas precisam ter um pouquinho de paciência, porque foi um acidente que provocou bastante movimentação. Também podemos informar que não houve vítima, o motorista dessa carreta que causou o acidente foi levado para o hospital, ele foi atingido e ainda não temos informações sobre o estado de saúde. Mas ele conseguiu dar informações, mas também não sabemos a causa do acidente. Não sabemos se dormiu, não temos ainda informações sobre a causa do acidente. Mas o motorista foi levado consciente para o hospital. O Gatti está aí mostrando, ó, tinha até cadeira. Cadeira. Como eu já falei, geladeira. Aqui também, ó, tinha um latão, né? Acredito que os artigos explosivos poderiam estar nesse latão aqui, mas tem também produtos de limpeza. E aí, quando o fogo já estava controlado, a gente achou que essa carreta já ia ser retirada para vir para o acostamento e liberar o trânsito. Novamente, as chamas voltaram. Eu vou atravessar aqui, eu estou aqui no meio, aqui na marginal, vou chegar mais pertinho aqui do caminhão agora. Olha só. Bombeiros vieram aqui com a mangueira para conter o fogo novamente. Olha como que estragou o caminhão, gente, pneu, foi bastante fogo, né? Todos os pneus aqui acometidos, a carroceria. A cabine do caminhão não foi atingida. Só a carroceria e o caminhão da frente também não foi atingido. Então, o caminhão que provocou o acidente foi o mais acometido pelas chamas. Deixa eu ver aqui com o sargento se a gente consegue conversar com ele agora, Gatti. Sargento, estou ao vivo, você pode contar pra gente como que tá, como que foi o acidente? Pode dar uma entrevistinha pra gente ao vivo, uma palavrinha? Eu tô aqui com o sargento Maicon. Sargento, desde que hora a polícia militar está aqui? Bom dia. Esse acidente foi uma colisão traseira, ocorreu por volta das 5 da manhã. A carreta que sofreu a colisão, ela estava carregada com tintas, né, produtos inflamáveis. Teve um princípio de incêndio, o Corpo de Bombeiros veio aqui, prestou apoio para nós. Agora a gente está fazendo a remoção desse veículo para poder liberar a via. Sargento, nós temos ideia de que horas mais ou menos o trânsito vai fluir normalmente? Eu acredito que daqui uma hora vai estar liberado, o trânsito vai estar fluindo normalmente. Bastante trabalho, né, sargento? Sim, muito trabalho, mas estamos contando o apoio da concessionária e também do Corpo de Bombeiros no local. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Bom, como vocês puderam ver, ainda vai um pouquinho de trabalho aqui para poder liberar a via. O Bombeiros já tinha saído, como eu falei, voltou. E as equipes da Polícia Militar, a Artesp, está todo mundo trabalhando bastante para que o trânsito volte a funcionar normal, né, Vinícius? E assim as pessoas, os motoristas consigam fluir normalmente com a sua rotina aí do dia a dia. Muito obrigado, Gatti, pelas informações. Agradeço também publicamente o sargento Maicon, que ajudou, porque olha só, o cenário é de destruição dessa carreta, que foi a carreta que ali a gente percebe que estava carregando esses materiais inflamáveis. É por isso que quando a gente tem uma lata de tinta ou materiais de construção também, sempre tem aquela etiqueta que indica um perigo, né, relacionado à questão da inflamação, de pegar fogo. Agora, imagina essa concentração ali na carga. Então, possivelmente, uma batida, mesmo que ela não seja tão violenta, ela é capaz de provocar ali um fogo, uma fumaça ali, uma labareda que muitas pessoas que estavam em vários bairros de Campinas conseguiram ver de longe, questão de 5, 10 quilômetros no início da manhã, muita gente assustada, e é por isso que a gente dá o serviço. Vou pedir para o Marcos Gatti mostrar mais uma vez aqui para a gente finalizar como que está o congestionamento neste momento, porque se você precisa passar ali pela Dom Pedro agora na hora do almoço, é melhor evitar. Ou se você de fato precisa mesmo, porque é o único caminho, redobrar a paciência, porque como bem disse o sargento Maicon, daqui uma hora é a expectativa para que essas faixas comecem a ser liberadas, né? Porque existia uma previsão um pouco mais cedo, só que como a Priscila bem pontuou, ali por volta das 9, praticamente o incêndio estava dado como encerrado.
Só que 20 minutos depois, o que aconteceu? Começou uma fumaça ali, esse fogo voltou a surgir ali nessa carreta que pegou fogo e por isso então o trabalho foi retomado. Mas vamos continuar acompanhando aqui porque como não houve ninguém ficou ferido gravemente, se bem que existe essa expectativa, né, em relação ao outro motorista que foi socorrido, o único problema neste momento no local é a questão do trânsito, nós vamos continuar acompanhando.